Vamos a mais um momento de liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você pode ir ao campo de busca e escrever Paulo Roberto Maciel, e chega ao meu YouTube com mais de 10 mil vídeos. Temos o blog também, Facebook e o Instagram. Eu pesquiso em fontes fidedignas para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarísticas. Pois é, então é um subsídio para vocês que vão celebrar, que eu procuro fazer aqui. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 11 de outubro de 2024, sexta-feira, dentro da 27ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico B. A cor dos paramentos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos missa à escolha, com o ofício do dia. E pode ser, de forma facultativa, a missa em memória de São João 23, que foi Papa. Neste caso, a cor dos paramentos é branca, ok? Então, é importante dizer que a missa facultativa fica para o presidente da celebração decidir. Então, se você vai celebrar, decida se você vai fazer a missa comum ou vai dedicar em memória de São João 23, que foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa do Concílio Vaticano II. Antífona da entrada. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas do céu e da terra e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Trecho do livro de Esther, capítulo 4, versículo 17. Oração da coleta. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós a vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Irmãos, ficai, pois, cientes de que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Adão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus, isso é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. Salmo 110 na Bíblia Vulgata e 111 na Bíblia de Jerusalém, versículos do 1º ao 6º, refrão 5º B.
O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança, que beleza e esplendor são seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação com um trecho de João, capítulo 12, versículo 31, e a proclamação com São Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir com o livro Palavra e Vida, que diz o seguinte: Jesus resume, melhor dizendo, o segredo da espiritualidade. Saída desta frase: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. A condição para sermos felizes é estarmos unidos a Ele, como os ramos a uma videira. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Será pela cotidiana meditação da palavra de Deus que obteremos forças para ajudar a construir o reino de Deus. Tudo vem de Deus, portanto, devemos mostrar com
humildade nossos planos a Ele, para que os abençoe e acompanhe. Agora, a meditação de Antônio Carlos Santini é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. A liturgia comentada dele tem o título Caindo Casa sobre Casa. Esse título é baseado em Lucas 11, versículos do 15 ao 26. Diz Santini: esta ruína geral, ou melhor, esta catástrofe, é uma consequência da divisão. Quando os adversários acusam Jesus de usar o poder do demônio para expulsar os demônios, o mestre argumenta que essa interpretação é absurda, pois uma casa dividida não permanece de pé. Até os demônios precisam trabalhar juntos. Temos aqui um princípio muito apropriado para avaliar a derrocada geral das famílias nestes tempos. Por que tantos esposos se separam, renegam os juramentos de amor pronunciados na presença de Deus e da igreja e acabam por rasgar também o coração dos filhos? Porque se deixaram dividir. É por isso, se deixaram dividir. No tempo do namoro e do noivado estavam unidos, tinham objetivos comuns, os mesmos interesses, tudo faziam juntos. Algum tempo depois do casamento iniciaram trajetórias divergentes. O tempo já não era suficiente para o trabalho e a família, para ganhar o pão e, quem diria, comê-lo lado a lado. A educação dos filhos, o que só se consegue em unidade, acabou como um motivo de discórdia. Ele queria apertar, ela queria afrouxar. O grande inimigo do matrimônio, do casamento, é o individualismo. Meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de agir, meu trabalho, meu dinheiro, meus programas. Isso é individualismo. Ora, o lar é o espaço do nosso. Filhos e amigos, trabalhos e cansaços, saúde e doença, tudo é nosso. E tudo se torna ponte de aproximação entre marido e mulher que se amam, até as crises e dificuldades. Na prática, a realidade é morfina. Fica difícil até mesmo repartir a TV. Cada um finca pé para ver o programa que lhe agrada. A alternativa burguesa, um televisor em cada cômodo, acaba por separar ainda mais os familiares. Os amigos dele são dele, as amigas dela são dela. Os filhos percebem esse abismo e se sentem perdidos no deserto do lar. A saída? Quer saber a saída? Ela existe, sim. Consiste em morrer para si mesmo, viver para o outro, dedicar-se ao exercício do amor verdadeiro que se traduz no esforço para que o outro seja feliz. Aí sim, bem soldadas as pedras do edifício, rejuntadas pela argamassa do amor, a casa fica de pé. E de quebra são expulsos para o caos todos os demônios do ódio e da separação, pois os demônios detestam cada gesto de amor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Vamos aos santos do dia, dia 11 de outubro. É dia de São Felipe, diácono. Ele foi escolhido pelos apóstolos, conforme está no livro dos Atos, capítulo 6, versículo 5. Converteu a Samaria à fé de Cristo. Pregou o evangelho em todas as cidades por onde passava. Felipe, diácono, enviado por um anjo, instruiu na fé e batizou o ministro da rainha da Etiópia. Santa do dia 11 de outubro, São Firmino, bispo e confessor. Ele foi do século VI. Santo do dia 11 de outubro, Santo Anastácio. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu no ano 666. Foi companheiro de São Máximo, o confessor,
na defesa da fé e nos sofrimentos. Morreu exilado nas montanhas do Cáucaso. Santo do dia 11 de outubro, São Bruno, bispo, faleceu em 965. Irmão do imperador Otto I, foi ao mesmo tempo bispo de Colônia e duque da Lotaríngia. São Bruno, rogai por nós. Santo do dia 11 de outubro, São Gaudêncio, bispo, faleceu em 1011. Foi bispo de Gniezno, na Polônia. Gaudêncio, irmão e fiel companheiro de Santo Adalberto, bispo de Praga, presenciou o martírio deste e seguiu-o no cárcere. Santo do dia 11 de outubro, São Meinardo, bispo, faleceu em 1196. Foi monge alemão que, já em avançada idade, partiu para evangelizar a Letônia, onde foi ordenado bispo. São Meinardo, rogai por nós. Santo do dia 11 de outubro, Santo Alexandre Sauli, bispo, faleceu em 1592. Alexandre Sauli abandonou suas funções na corte do imperador Carlos V para fazer-se barnabita. Foi confessor de São Carlos Borromeu e superior geral da ordem. Eleito bispo de Aléria, é considerado o apóstolo da Córcega. Santa do dia 11 de outubro, São Pedro Le Tuy, presbítero, ou seja, padre, e mártir também, faleceu em 1833. Pedro Le Tuy foi decapitado no tempo do imperador Minh Mang, em Hanoi, no Vietnã, país do continente asiático. Santa do dia 11 de outubro, Santa Maria Soledade Torres Acosta, foi virgem e faleceu em 1887. Maria Soledade, fundadora da Congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos, em Madrid. Esta congregação atuava no cuidado aos doentes e necessitados. Santo do dia 11 de outubro, Beato Tiago de Ulm Griesinger, religioso, faleceu em 1491. Foi um religioso dominicano, falecido em Bolonha, na Itália, que, embora analfabeto, foi excelente pintor de vitrais. Santo do dia 11 de outubro, São João 23, Papa. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Angelo Giuseppe Roncalli nasceu em 25 de novembro de 1881 em Sotto il Monte, província de Bérgamo, na Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origem humilde. Em 1892 entrou no seminário de Bérgamo. Em 1895 começou a escrever as Notas Espirituais, que depois fariam parte do Giornale dell'Anima. Em 1900 foi enviado a Roma, onde formou-se em teologia. Em 1904 recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bérgamo, tornando-se seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e o seu espírito reformador. Depois da experiência da guerra, tornou-se diretor espiritual no Seminário Maior. Em 1921, transferiu-se para Roma a fim de desempenhar o cargo de presidente do Conselho Central da Obra da Propagação da Fé. A 3 de março de 1925, Pio XI nomeou visitador apostólico na Bulgária. Recebeu a ordenação episcopal a 19 de março sucessivo, escolhendo como lema obediência et pax. Obediência e paz, acredito eu, né? O escrito em latim. Obediência et paz.
No dia 17 de novembro de 1934, tornou-se delegado apostólico na Turquia e Grécia e no dia 23, administrador apostólico do Vicariato de Constantinopla. Depois, a 23 de dezembro de 1944, foi transferido para a França, onde foi núncio apostólico durante 8 anos. Na conclusão do seu mandato, a 12 de janeiro de 1953, Pio XII criou o cardeal e 3 dias depois nomeou patriarca de Veneza. Em 1958, após a morte do Papa Pacelli, participou do conclave que teve início no dia 25 de outubro. Já com 77 anos, depois de 11 escrutínios, foi eleito Papa na tarde de 28, com uma escolha que foi interpretada no sinal da transição no fim do longo e difícil pontificado do Papa Pacelli. 3 meses depois, no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, surpreendeu a todos, anunciando a intenção de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal, manifestando também a vontade de proclamar um sínodo diocesano para Roma e atualizar o Codex Iuris Canonici. Foi uma decisão inesperada e clamorosa que suscitou uma repercussão vastíssima na opinião pública e orientou todo o seu pontificado. São João XXIII se mostrou profundamente radicado na dimensão pastoral e episcopal do serviço papal. Em 5 anos multiplicaram-se as visitas e os encontros com os fiéis de Roma. Além disso, consolidou-se a internacionalização do colégio cardinalício e valorizou-se cada vez mais o papel dos episcopados locais. São João XXIII dedicou também à paz a sua 8ª e última encíclica, Pacem in Terris, publicada em abril de 1963. Precisamente naqueles meses, as suas condições de saúde agravaram-se repentinamente devido ao aumento do tumor que lhe tinha sido diagnosticado no outono precedente. Faleceu na noite de 3 de junho de 1963. No dia 18 de novembro de 1965, durante a última fase do concílio, o Papa Paulo VI, Giovanni Montini, anunciou o início da causa de beatificação. Foi proclamado beato pelo Papa João Paulo II a 3 de setembro de 2000. O denominado Papa Bom foi canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. São João XXIII, particularmente atento à eficácia da missão da Igreja de Cristo no mundo, convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, do hebraico, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Celestial. E só quer o nosso bem. Como diz Jesus, é o nosso papaizinho do céu, Abba. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, transformados, glorificados. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será reservada para nós. Pois é, para isso, para estarmos juntos, vivendo eternamente na volta de Jesus com corpos transformados, temos que crer em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito que encarnou-se por nós, humanou-se, sofreu por nós, morreu na cruz por nós. Mas não só morreu, ele venceu a morte. Ressuscitou no 3º dia, ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna, na volta de Jesus.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.